Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. Underline é N3. Dava medo, tá falando na época que o Erasmo perguntou sobre se o era meio chato na beira de campo. Ele tá falando, dava medo quando o Josué chegava no treino. A gente fazia de tudo para não ser chamado a atenção, mas a chuteira sempre desamarrava sem a gente ver. Ele riu aqui no final. Não, porque é o seguinte, eu tenho uma outra maneira de trabalhar. Eu não chamo ninguém em particular. Se eu tiver que falar pro Robson um erro dele, eu vou falar na frente do Erasmo. Pra servir de exemplo para todo mundo. Uhum. É claro que tem assuntos pessoais que você tem que tratar pessoalmente com a pessoa. Aí deixou de ser uma questão profissional e virou uma questão pessoal. Né? Mas a cobrança... Tinha dia que os caras já sabiam. Segunda-feira, no americano era assim... Reúne lá na sala de musculação, segunda-feira. Caraca, o que será que nós fizemos de errado? E às vezes na segunda-feira não tinha nada, e até chegava, achava engraçado todo mundo. Pô, a gente tava achando que ia tomar dura hoje. Falei, não, calma. Pode ser amanhã, quem sabe, vamos ver. Mas a relação é muito boa. O Antônio Sete Júnior tá falando aqui, o Remo precisava do Senhor. Grande abraço, Deus lhe abençoe. Remo tá complicado. O Marcos está falando aqui. Pode falar. O Remo também é uma história muito legal, um clube que eu acho que o Antônio Júnior, ele tá como preparador físico lá na Tailândia. E ele, quando eu cheguei no Remo, ele ajudava na parte de preparação física e eu mandei efetivar ele como o segundo preparador físico do clube. E aí virou meu amigo, o pessoal já esteve até na minha casa aqui, o cara, eu tô muito feliz que ele tá na Tailândia. Se for o Antônio Júnior, que é o Júnior que a gente chama. Sim. E o Remo é um clube que eu tenho um carinho muito grande. O preparador de goleiro que tá lá foi levado por nós, que é o Juninho. Falei com ele ontem, antes do jogo, tô chateado com a derrota, tá preocupante a situação. Talvez eu vá até na consideração na quinta-feira dar um abraço neles lá, que vão jogar com o Vasco. Então, é verdade. Vamos torcer para ganhar do Vasco para poder sair dessa situação. Isso, professor. Muito bem, muito bom, professor. Gostei dessa fala. Ô, professor, quebra a firma, o Marquinhos... Mas o Vasco tá resolvido, né? O Vasco já tá resolvido. Estabelecido já, Série B. O Marquinhos Dantas aqui, só tá confirmando tudo que o senhor falou, tá? Ele tá afirmando, já viu tudo que o senhor falou aqui, ele já viu acontecendo, desde a questão do aluguel e tudo. O Douglas Ferreira 04 tá falando que o grande professor Josué, por onde passa, deixa o seu legado. Quem está fora não sabe o que é o dia a dia, ele tá comentando sobre isso também. Enfim, uma galera grande participando aqui, a gente agradece essa galera. E tem uma pergunta do Aldo aqui, do Vôlei do Bem. Galera do vôlei participando da nossa resenha também. O futebol mudou muito nos seus termos. Box to box, marcação alta, overlap. O que o senhor acha disso? Primeiro, deixa eu falar pro Douglas. O Douglas é o auxiliar do João Carlos, treinador também. Foi um grande jogador, um ídolo do americano também, uma pessoa super querida. Um abraço, Douglas. Fica com Deus aí. E o Antônio confirmou que aquele... tô vendo. O Antônio confirmou aqui que é o mesmo Antônio que o senhor falou. Maravilha. Então, Júnior. Cara, em relação a esse negócio das mudanças de nomes, eu acho tudo isso uma grande besteira, cara. Só que isso hoje torna você moderno ou ultrapassado. Este é o conceito. Né? É um volante box to box. Mas, pelo amor de Deus. O que é um volante? Aquele é o segundo volante que saía pro jogo? É esse jogador? Beleza. Que também seria um volante no meia? Beleza. Né? Antigamente a gente tinha. Eu quero jogar. É tanto nome, cara. Você vai, eu tenho as licenças da CBF. Tem até a licença da CBF. E aí tem enciclopédia, enciclopédia, glossário do futebol. Então, hoje tem cobertura ofensiva. Antes, cobertura era só defensiva. Aí, o que é a cobertura ofensiva? É quando o teu companheiro tem a bola, você se projetar próximo do adversário para ser uma opção. Amigos, para mim é apoio. Isso é apoio.
mas aí tu tem que falar, mas se você fizer uma reunião com algum dirigente hoje, com um executivo e tal, e você não falar bonito, você não usar esses termos, Não é o cara vai falar assim, esse cara tá ultrapassado. Ele não conseguiu acompanhar o futebol. O futebol mudou. Futebol mudou a intensidade. Futebol mudou no VAR. Mudou. Mas não no formato nem nos conceitos. Continua 11 em campo. Sim. E a A bola? lei de impedimento não mudou quando? Mudou muito tempo atrás? E aí você pega assim, hoje tem epicentro do jogo, centro do jogo. Olha só. E aí eu também gosto de viajar nessas coisas, né? E aí quando você fala assim, o centro do jogo, o que é o centro do jogo? São 9 metros e 15 no entorno da bola. Aham. Aí eu falei, pô, legal, beleza. E o epicentro? Como é que eu divido? Qual é a distância do epicentro? Não tem. Aí, como eu sou um cara que eu gosto de estudar e eu gosto de criar polêmica, eu pesquisei que a mudança da regra da distância de 9 metros e 15, antes era 5 metros e 5. Aí eu, pra tumultuar a porra desses caras todos também, eu falei assim, então a partir de hoje, eu vou nomear o seguinte, o epicentro é a distância da bola num raio de 5 metros e 5. Ih, cara. Eu não vou complicar, então por que o centro do jogo são 9 metros e 15 e o epicentro não tem? Se o epicentro tá Meu Deus dentro do do céu. centro. Tá Aham. entendendo? Então vamos tumultuar essa porra toda? Vamos embora, então tá bem. Então é isso. Professor. E aí nesses meus contextos de estudo, que chegou naquele quinto momento do futebol, que eu digo que não é a bola parada, e sim as modificações do sistema. Transições. Aham. As modificações. Professor, o nosso combalido futebol carioca assim, que já foi aquele futebol mais romântico e tal, tá tendo uma mudança, né? A gente vê o Volta Redonda fazendo boas campanhas já há alguns anos, né? No ano passado, a Portuguesa do Felipe Surian veio diferente, ele surpreendeu, né? Ficou entre aí, os 4 primeiros. Como o senhor vê, o futebol carioca está mais parecido com uma Série B, por exemplo? É um jogo mais pegado, mas está sendo caracterizado mais por esse tipo, mais disputado fisicamente? Eu não vejo assim, não. O time do Surian era um time muito bom, tecnicamente, taticamente também. Um time muito organizado. É uma base que a Portuguesa já mantinha, que o Marcelo, lá na administração do clube, já mantinha, desde o trabalho até com o Rogério Corrêa, que fez um grande trabalho na Portuguesa, quando conseguiu acesso contra a gente. O jogo que eu falei que a gente não tomou uma goleada foi sorte, que o Luiz Henrique pegou tudo, ele massacrou meu time, e já estava fazendo um grande trabalho. Então o time da Portuguesa teve uma sequência, uma evolução natural, né? O Boa Vista era um clube com investimento, com jogadores de nome, que tinham uma qualidade técnica boa. O Madureira sempre revelou muito jogador, sempre teve jogadores revelados no Madureira, sempre foi o celeiro. E aí você vê, o Macaé era sempre aquele... O Macaé era o que sobrava dos outros, que montava um time que aquela camisa pesada demais conseguia os resultados, né? O Bangu tinha uma receita boa e conseguia fazer. O Volta Redonda conseguiu se manter na Série C, isso foi fantástico, futebol carioca. Infelizmente ele não conseguiu mais nenhum acesso, seria legal, talvez a Portuguesa nesse próximo ano, se mantiver esse grupo que jogou o estadual desse ano e fizer um estadual, tem uma possibilidade de subir, eu acho que seria ideal pra gente, e o Volta Redonda subindo de divisão também. Nós tínhamos que fazer essa escada para melhorar o nosso nível de competição, né? Para aumentar. Mas eu não acho que é mais série B, não. Eu acho que continua com jogadores técnicos. O Rio tem a tradição de ter jogador técnico, que é diferente do sul do país, que é um futebol muito mais aguerrido, que é diferente do futebol paulista, que é um pouco de misto do futebol carioca com o futebol gaúcho, né? O futebol mineiro é muito parecido com o nosso também, gosta da parte técnica, gosta do jogador que tem a qualidade técnica. Você vê que a formação dos jogadores mineiros, quase todos eles são jogadores tecnicamente muito bons, né? Então, eu não acredito não, mas eu acho que o futebol carioca tem tudo para melhorar. É claro que tem muitos erros, tem muitas coisas que não funcionam bem, mas que, pô, eu falo para todo mundo, cara, eu não posso falar mal do Rio. Aqui é o nosso cenário esportivo. Nós temos que tentar valorizar ao máximo, fazer o melhor trabalho possível para que a gente consiga recuperar os clubes e a federação.
Professor, o que o senhor... Olha, calma aí, agora é minha vez, calma aí. Tá legal, foi mal. Professor, hoje tem um jogo a nível mundial aí, né? O maior clássico do mundo para alguns, que é Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. O que o senhor está achando do trabalho feito na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo, né? Que o professor Tite teve a oportunidade de continuar o ciclo e fazer um novo ciclo até essa Copa do Mundo. O que o senhor está achando desse trabalho feito na seleção brasileira? Porque, em números, a seleção brasileira vem muito bem, o Tite tem pouquíssimas derrotas, vem conseguindo ganhar muitos jogos, né, e manter um trabalho consistente. Só que em relação ao jogo de bola, alguns não gostam do estilo de jogar da seleção brasileira. O que o senhor tem visto aí? Qual a opinião do senhor? É uma coisa assim, muito interessante. O Brasil hoje só tem um jogador no cenário mundial que é referência no clube dele, que é o Neymar. Só. Antigamente nós tínhamos vários. Hoje só tem o Neymar. Se tem bons jogadores em formação? Temos. Nós temos bons jogadores em formação. A minha única preocupação é o seguinte: esses atletas demoraram a vivenciar a seleção brasileira. Muitos falam do Antony. O Antony já jogava muito bem no São Paulo. Uhum. O Rafinha, que agora a nova onda é o Rafinha. O Rafinha já vinha jogando na Espanha e já vinha jogando no Leeds com qualidade. Foi chamado agora. E nós assistindo jogadores com pouco rendimento da seleção. Então eu acho que nós perdemos um tempo em adaptar esses atletas à seleção. Mas eles jogavam na seleção olímpica. É outro mundo, cara. É outro universo. É outra situação. A seleção olímpica tomou uma goleada nas vésperas da competição. Lembra? Lembra? Uhum. Caiu a casa? Não. Se a seleção brasileira toma uma goleada, a principal, amigo, acabou o mundo. Você lembra o 7-1. Uhum. Acabou. Todo mundo, ninguém prestava mais. Ninguém servia. Então, o peso da seleção principal, eu acho que ela tinha que ter sido antecipado para alguns jogadores. Esse processo tinha que ter sido modificado há mais tempo. Eu acho que demorou muito. Você vai ter agora 1 ano e você não tem mais tantos jogos para da pandemia, você não está podendo jogar. Então, cria essa dificuldade de adaptar o jogador à seleção brasileira. Mas, pelos números, eu acho que o Tite tem muita capacidade. Falar que o Tite não tem capacidade é ignorância. É um cara que vivenciou, um cara que foi campeão do mundo com o Corinthians, já demonstra que tem a capacidade, né? O Filipe, falava do Filipão, cara, o Filipão doou tudo, cara, em tudo quanto foi lugar. Aí tu vai falar assim, a seleção. O Parreira era auxiliar técnico dele na Copa do Mundo. Como é que você vai falar que esses dois caras não tinham... Acontece, infelicidade acontece no jogo da forma que aconteceu. Não se esperava, não acreditava que ia acontecer, e aconteceu. Por causa disso o cara não presta, não. O Tite pode até não ganhar a Copa, que eu acho que vai ser uma competição muito difícil, mas você vê, a Itália tá na repescagem, Portugal tá na repescagem. O futebol tá nivelado. Então, se o Tite conseguir ajustar taticamente a equipe da forma que ele quer para jogar e ter os jogadores com a qualidade técnica fazer a diferença, nós temos chance. E ele é inteligente para isso. Me dou até com o auxiliar dele, que é o Clebinho, já de muito tempo. Então, eu fico torcendo e acompanhando. Eu acho que foi muito bem a CBF em dar mais um ciclo de Copa para ele, né? E te digo mais, se fizer uma boa Copa, eu acho que não tem nem que tirar. O Uruguai está com o Tabárez há quanto tempo? O Tabárez tem dificuldade até de dar treino, né? Isso talvez seja a última dele, né? Estão dizendo isso, até que o Aguirre vai para lá, pro lugar dele, o do Inter. Então, o Joaquim Low tava na Alemanha, né? O Joaquim Low estava na Alemanha um tempão. Sim. E lá na Alemanha é um processo. A Alemanha eu acho que não teve 13 treinadores na sua história. 13 treinadores. Tem treinador lá que ficou 30 anos, pô. Então, o Senna tá lembrando de alguns jogadores, o professor. O Senna aqui, ó, que foi seu analista, tá lembrando aqui, ó. O Mbappé já era titular da seleção da França com 17 anos. O Gavi virou titular da Espanha com 17 anos, sem medo de lançar jovens na seleção. Pois é. Então, e olha, a França
campeã do mundo, e aí um futebol reativo, hein? Você me perguntou um negócio de futebol? A França foi campeã do mundo com futebol reativo e com o Griezmann, Mbappé e Giroud. o atacante Giroud. Misericórdia. E o Giroud era um homem de profundidade, é o cara que fazia a parede para a bola de aproximação, o passe para trás. Porque muita gente fala assim, tu não pode jogar para trás. Eu também não gosto que jogue para trás. Mas você tem que ter o passe de preparação ofensiva e ir para trás. Porque assim cria espaço para a bola de profundidade. E pouca gente entende isso. Aí o Senna gosta disso, esse tipo de conversa que a gente tinha lá na América. A gente conversava sobre isso, eu explicava para ele as coisas, e ele falou assim, porra. E depois ele me mandou um vídeo de um treinador português falando sobre isso, ele falou assim, pô, tu já falava isso pra mim. Eu falei assim, pois é, cara. A gente sempre tem uma visão de futebol interessante. Legal. Erasmo, posso para a parte final? Tem mais alguma pergunta aí? Tem um monte, mas vamos para a parte final, para o professor ter tempo dele, não vai ficar falando aqui a tarde inteira, né? Falar de futebol pra mim é um prazer, eu falei pra vocês, cara, não tenho... O Giroud fazendo parede, ele é melhor como pedreiro do que como jogador, na minha opinião. Mas aí deixa isso para outro assunto. Giroud é mais pedreiro. Só que ele é um cara... Só que o Giroud é um cara de posição física. Né? Segurar a defesa, segurar a zaga, né? E lá na Europa, eles gostam de zagueiro também de posição física. Então, ele contrabalançava isso. Ele fazia aquela parede, fazia aquele... Antigamente, vou falar da linguagem antiga, era o boi de piranha. É o cara que ficava ali na frente tomando porrada pros outros passarem. Então, pra falar do futebol antigo, então, ele era o boi de piranha. Ele tomava porrada pro Mbappé e o Griezmann passar em velocidade. Então, é a cultura do futebol. Ai, meu Deus. Hoje em dia tá lá no Milan, que eu admiro tanto, meu Deus, aguentar o Giroud, não consigo gostar do Giroud não, mas tudo bem. Enfim, tem estilo, tem esquema, tem time pra todo mundo, né? Pra esses jogadores aí de estilos diferentes de jogo, cabe todo mundo. E aí a gente tava lembrando do Flamengo aqui antes. O Flamengo já teve o Souza Caveirão, teve aí o Obina, Hernani, é verdade. Então, vai muito de característica, né, de cada um. Professor, tem a parte final aqui da nossa resenha, é chamada de assistência, né? Então, eu vou fazer uma assistência para o senhor agora, e eu queria que o senhor respondesse de forma dinâmica as perguntas ou completar as frases que eu vou perguntar aqui para o senhor. Vamos lá. Minha referência é... Abel Braga. Um lugar especial para mim? Macaé. Muita gente aqui do americano também, aqui de Campos, está falando quando o senhor volta. Eu tava perguntando aqui. Perguntando se tem possibilidade de voltar para o americano. Tem alguma possibilidade aí, professor? A porta está sempre aberta, cara, para o americano, para o Macaé. São clubes que realmente marcaram o meu trabalho. Eu me dou muito bem com a direção do americano, apesar do Tinoco ter feito um grande trabalho. O Tinoco fez um excelente trabalho agora com o americano, recuperou bem o americano. É um treinador jovem, muito capaz. E até acredito que, por merecimento, devo dar sequência ao trabalho dele lá. Sim. Hoje o professor Josué já está fechado com algum clube ou não? Não. Tá bom, vou perguntar mais nada do que isso não, fica tranquilo. Mas você tá à vontade, eu não tenho nada escondido não, pra falar a verdade. Mas está em negociações com alguns? Já conversei com alguns. Legal. Boleiros na Rede.